volta e participa aqui da palavra de Deus, amém? Mas nós estamos muito interessados, e eu creio que Deus também, que você não fique de jeito nenhum sem participar da ceia do Senhor, porque nós sabemos como é importante isso na vida do cristão, amém? Então fique atento aí. Vamos para a palavra de Deus, irmãos? Aliás, eu não dei os avisos tudo não. Deixa eu lembrar você que nós não teremos a reciclagem aqui na sexta-feira, tá bom? Dia 31 nós teremos o culto das células. No dia 3 de agosto nós teremos o resgate, irmãos, o fortalecimento espiritual que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Dia 4 às 9h30 da manhã teremos o batismo. E vai ser uma bênção o pessoal da sede estar aqui com a gente, em nome de Jesus. Eu creio, né? Creio que eles têm pessoas lá para batizar. Se eles tiverem, eles descerão para o batismo juntamente conosco. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo então, irmãos. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. A partir do verso 1 que nós vamos ler. Se tiver alguém perto de você sem a palavra, convida para participar. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1. Amém? Diz assim na palavra do Senhor: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo, que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Verso 11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Pai amado, esta é a tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, porque é esta palavra, Senhor, que nos limpa. É esta palavra, Senhor, quem nos dá, Pai, motivação para caminhar, quem nos purifica de pecado, quem traz sobre nós um alerta da tua vinda, e nós te agradecemos. E eu te peço, Senhor, fala conosco, ó Deus, e produza fruto em nós que é preciso ser produzidos, e o nosso coração está aberto, Pai. Trabalhe no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, eu queria hoje falar no coração dos irmãos e ministrar algo que Deus ministrou no meu coração e falou muito comigo. Não é? Esse texto aqui que nós lemos, irmãos, eu não sei se você sabe, mas há uma polêmica muito grande acerca desse texto da palavra de Deus. Então eu queria aqui aproveitar que nós vamos falar sobre isso
E gostaria que você prestasse muita atenção, porque talvez você já ouviu falar disso, já ficou confundido a sua cabeça por causa desse texto na palavra, e talvez por isso você tenha dificuldade de receber o Espírito Santo, você tem dificuldade de entender um pouco sobre esse batismo do Espírito Santo com fogo, e eu queria falar sobre isso. O tema dessa mensagem é o fogo do Espírito Santo. Amém? E essa mensagem, irmãos, eu não consegui fazer ela por um dia só. Então eu vou ter que ministrar hoje, vou ter que ministrar semana que vem, talvez mais umas 2 vezes, para que essa mensagem venha ficar clarinha no seu coração. Mas se você ouvir uma ministração, eu creio que Deus já vai assim clarear muita coisa para você. Amém? Então é o fogo do Espírito Santo. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender aqui, antes de entrar nisso, eu queria falar sobre esse João Batista, né? Quem era João Batista? Quem era esse profeta, esse homem que depois de muitos anos, né, provavelmente 400 anos, Deus levanta um profeta clamando no deserto? Quem que era esse homem? João Batista era nada mais, nada menos do que o precursor de Jesus Cristo. Ele viria preparar o caminho para Jesus Cristo vir pregando o Evangelho. Nós vemos aí, no início do texto que nós lemos, escrito: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então nós vemos aqui que o João Batista, ele é colocado na história da palavra de Deus como aquele que viria preparar o caminho para o Salvador. Era ele que viria preparar o caminho para Jesus passar. E tem algumas coisas sobre João Batista interessantes, irmãos. Por exemplo, não sei se você sabe, mas João Batista, desde o ventre, ele já tinha experiências espirituais. João Batista, desde o ventre, ele já encontrou com Jesus ali no ventre da mãe. João Batista no ventre da sua mãe, que era Isabel. Jesus no ventre da sua mãe, que era Maria. Tiveram um encontro. E isso está lá em Lucas capítulo 1. No verso 13, diz assim, olha, Lucas 1, verso 13, diz assim: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Já do ventre materno, olha, já do ventre materno, João Batista será cheio do Espírito Santo. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. No verso 41, diz assim: ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. Maria, irmãos, foi visitar Isabel, e quando ela chegou lá, ela saudou a sua prima Isabel. E quando ela saudou a Isabel, o ventre da Isabel, aliás, a Isabel foi cheia do Espírito Santo, e dentro do ventre, João Batista estremeceu. Eu imagino João Batista ali dentro do ventre já, imagina sendo cheio do Espírito Santo, o ventre da mulher até estremece com a presença do Espírito Santo na vida de João Batista. Então, João Batista não era qualquer um. João Batista era alguém chamado no ventre da sua mãe para exercer um papel fundamental, que era abrir o caminho para o Salvador.
João Batista, irmãos, a gente precisa falar também que ele era da família de levitas da casa de Arão. João Batista era da descendência de Arão. Ele era um levita. Ele era da família de levitas. Seu pai era Zacarias, e Zacarias servia no templo como sacerdote. Naquela época, ele exercia. Olha o verso 5 aí de Lucas 1, diz assim, olha: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Então, João Batista era dessa descendência dos sacerdotes. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, irmãos. Deus não faz nada bagunçado. Era necessário vir da linhagem de um sacerdote, porque João Batista seria usado para abrir o caminho para o Salvador. E ele vem dessa linhagem. Agora, o que aconteceu com João Batista? Ele foi servir no templo? Ele tinha direito de servir no templo, mas para onde que ele foi? Ele tinha, por exemplo, direito de servir no templo. Ele tinha direito de usar as vestes de linho sacerdotais que nós lemos em Números capítulo 20. Nós lemos em Levítico capítulo 7. Nós lemos em Lucas mesmo 1 verso 9. Esse eu vou ler, diz assim: segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Era direito de João Batista ministrar no templo, usar as vestes sacerdotais e se alimentar dos pães da preposição e das porções. Então João Batista era cheio de direitos, porque ele era de uma linha sacerdotal. Ele tinha direito de se vestir todo bonito, né? Ele seria um homem respeitado. Ele seria um homem que estaria debaixo da cobertura ali dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Ele estaria habilitado para ir para o templo e ensinar. Sabe o que o João Batista faz? Ele foi pregar no deserto. Ele rejeitou tudo isso, irmãos, para ir abrir o caminho para o Salvador. E ele também rejeitou as vestes de linho. A Bíblia diz no texto que nós lemos no início que ele se vestia de quê? Pele de carneiro, não é? De pelo de carneiro. Aliás, de pelo de camelo e com cinto de couro. Imagina a figura, né? João Batista num deserto, pelo de camelo, um cinto de couro. Rejeitou tudo o que estava para ele. E a Bíblia diz também que ele comia o quê? Mel e gafanhoto. Ele rejeitou também os pães que ele podia se alimentar, das ofertas que era lançada. E também ele rejeitou os alimentos que era as porções, que vinha carne, né, vinha as gorduras, e os sacerdotes poderiam se alimentar de tudo isso que era dado lá no templo. Porém, João Batista rejeitou todas essas coisas. É importante a gente saber disso demais, né? Em Mateus 3, no verso 4, diz assim: usava João Batista as vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Olha, irmãos, isso aqui a gente vê que João Batista, ele não estava apegado a coisas materiais. Ele não estava apegado a títulos. Porque se ele tivesse apegado a títulos, ele podia ir para o templo, ele seria um sacerdote. Era direito dele. Ele não estava apegado aos manjares que poderia ser servido para ele. Ele sabia muito bem o seu papel na história. Ele sabia o que ele deveria fazer. Ele sabia que ele tinha sido preparado desde o ventre. E ele sabia da importância do que ele precisava fazer. Então ele abriu mão de tudo que ele tinha para abrir o caminho do Senhor. Uma coisa já fica para nós.
Se nós fomos chamados por Deus, será que nós estamos dispostos a abrir mão dessas coisas para fazer de fato aquilo que Deus nos chamou para fazer? Pedindo o fogo do Espírito, estão pedindo para morrer, para serem queimados no fogo. E eu olhei aquilo, achei muito estranho e fui estudar a palavra de Deus. Eu fui procurar saber na palavra se o que ele estava dizendo estava correto. E ele leu os textos para mim que eu queria ler para os irmãos. Aliás, eu já até li, vou reler, que está no verso 10, 11 e 12, que diz assim, olha: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então essa declaração de João Batista, versos 10, 11 e 12, é o que mais traz polêmicas aí. Duas linhas de pensamento. Muitos creem que quando João Batista está dizendo, e quando ele fala assim, ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem crê, irmãos, que nós não podemos ser batizados com E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, muitos creem que João Batista estava falando sobre isso. E aquele que pede para ser batizado com o Espírito Santo, ele entende o seguinte, essa pessoa que crê assim, que esse fogo, João Batista está falando desse fogo. E ele crê o seguinte, que que Jesus veio para batizar com o Espírito Santo ou com fogo. Então, Jesus vai batizar uns com o Espírito Santo, outros com fogo. E aquele que for batizado com fogo, está dizendo que Jesus vai lançar ele no lago de fogo. Entende? Esse é quem acredita que nós não podemos ser batizados com fogo. Agora, ou seja, aqueles que se arrependem dos seus pecados serão batizados com o Espírito Santo. Mas aqueles que não se arrependem serão batizados com fogo. Esse é quem acredita nisso. E essa pessoa que estava me dizendo acreditou nisso. E ele acreditava antes que ele pedia a Deus: me batiza com fogo, Senhor, batiza com fogo, eu quero ser batizado no fogo do Espírito. E a oração dele era assim. E quando leram essa mensagem para ele, ele: pá, meu Deus, tem misericórdia, me perdoa, eu não quero ser batizado com fogo, não. E ele ficou doido, né? E ficou louco. E aí, irmãos, eu queria para a gente tirar as nossas conclusões, nós não podemos ficar somente nesse texto. Amém? Nós precisamos confirmação da palavra também em outros textos. Então o que eu fiz? Primeira coisa, nesse texto eu dei uma olhada. E o texto está dizendo o seguinte. Diz assim:
sobre esse batismo, né? E que eles, quem crê nisso aí, não atentou para uma letrinha que está aí. E a pessoa mudou essa letra. Por isso que a palavra de Deus você não pode nem acrescentar, nem tirar nenhum tio, senão dá problema. E se a gente lê esse texto assim, olha, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E se você lê, ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo, é diferente, não é? Ou vai batizar com uma coisa ou com outra. Mas a Bíblia está dizendo que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, se alguém vier para você com essa indagação, aqui mesmo você já fala para a pessoa: não, aí você já está confundindo tudo. É com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia é clara no que está aqui. Mas tudo bem, se a pessoa não entender, né? Aí nós precisamos entender algumas coisas. Por exemplo, Jesus, irmãos, ele fala, primeira coisa, Jesus fala sobre salgar com fogo. Você já viu isso na palavra de Deus? Jesus fala isso. Está lá em Marcos capítulo 9, Marcos 9, no verso 49, uma das vezes que eu vi Jesus falando sobre fogo. Olha para você ver. Marcos 9, verso 49. Diz assim: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Olha, aí nós precisamos entender também o contexto que Jesus falou isso daí. Jesus estava falando para discípulos. Se você ler um pouquinho atrás, aí por exemplo, a partir do verso 34, você vai ver os discípulos brigando entre eles, brigando assim, discutindo entre eles, quem seria o menor e o maior no reino de Deus. E eles estavam preocupados com isso. Não, eu serei o maior, quem será o menor? Eles estavam preocupados com essas coisas. E Jesus vem trazendo para eles, e Jesus vai mostrando para eles que essas coisas não tem nada a ver, que eles estavam brigando por coisas desnecessárias. E Jesus vem e fala sobre essa palavra: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, esse fogo, por exemplo, que Jesus está falando aqui, ele não tem nada a ver com o fogo de Apocalipse 20. Tem? Salgar com fogo que Jesus está dizendo aqui, ele está falando sobre purificação. Jesus está falando de um fogo que vai purificar, não é? Esse fogo aqui, ele está sendo usado para refinar, para purificar de impurezas. Aqueles discípulos estavam com os corações impuros, e Jesus estava chamando a atenção deles. Não estava falando sobre lançá-los no fogo do inferno, e sim sobre purificação. Estava falando sobre purificar o coração, por exemplo, sobre a disputa que eles estavam ali. Precisava ser purificado os corações, precisavam ser tirado corações ciúmes, conflitos, inveja, né? Eles estavam preocupados com isso, e Jesus estava falando sobre essa purificação e não lago de fogo. Então aqui no Novo Testamento a gente já começa a ver o fogo agindo como purificação. Amém? Segunda coisa onde eu achei o fogo também é Lucas capítulo 12, verso 35. Um pouquinho para frente aí. Lucas 12, 35. Diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier o bater à porta,
logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola a nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhes pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Amém? Só até aí, amados. Olha para você ver o que Jesus diz aí. Então Jesus profere uma parábola do servo vigilante. O que Jesus queria fazer com a mente dos discípulos ali? Que eles ficassem vigilantes para a volta de Jesus. Amém? Jesus estava dizendo: vocês têm que ficar vigilantes. Eu vou vir a qualquer momento. Eu vou vir para perto de vocês como o ladrão vem. Fiquem atentos. Ou seja, Jesus queria que eles ficassem espertos. E Jesus fala: olha, cuidado para vocês não maltratar aqueles que eu estou colocando como servos de vocês. Ou seja, cuidem das pessoas que estiverem servindo vocês. Cuidem das pessoas que estiverem com vocês. Ou seja, sirvam a elas. Esteja atento em servir essas pessoas, em cuidar delas. Jesus estava falando: olha, se vocês não fizerem isso, e eu voltar, e eu vou voltar na hora que vocês não sabem, se vocês estiverem de qualquer jeito, vocês serão punidos. Aí sim ele estava falando do fogo lá de Apocalipse 20. Amém? Agora, o texto continua no verso 49 e ele fala assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Jesus aqui, irmão, fala sobre lançar fogo na terra. Que isso? O que Jesus queria dizer quando ele falava: eu vim para lançar fogo na terra? Será que esse fogo que Jesus estava dizendo era o fogo de Apocalipse 20? Será que Jesus estava dizendo assim: eu vim para condenar essas pessoas à terra, ao inferno? Jesus estava querendo dizer isso? De maneira alguma, irmãos. O que Jesus estava falando aqui do verso 49, quando ele fala que veio para lançar fogo, no verso 50 ele diz: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3.
Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Amém? Jesus aqui nesse texto, do verso 49 até o verso 53, Jesus está falando da divisão daqueles que era seu e daqueles que era do mundo. Ele estava falando de separação entre o seu povo. E por isso haveria contendas dentro de lares. Filhos contra pai, pai contra filho, sogra contra nora, nora contra sogra, por causa de Cristo, por causa do Evangelho. O povo de Deus seria um povo e o povo do mundo seria outro povo. Era disso que Jesus estava falando. E ele estava dizendo, um vai ficar contra o outro, por minha causa, e eu vim fazer isso. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que, lá em 1 João, que aquele que é amigo do mundo se torna, então, inimigos de Deus. É inimigos. Luz não combina com trevas, não encaixa, não dá certo. E Jesus estava falando sobre isso. E ele estava dizendo, eu vim lançar fogo na terra. Esse fogo, irmãos, traz purificação do seu povo. O povo que esse fogo de Deus é derramado sobre ele, ele é purificado, ele é tirado do meio daqueles que não adoram a Deus, entende? E aqueles que adoram a Deus não os aceita. Jesus estava falando sobre essa divisão. E ele fala, eu vim trazer o fogo à terra. Então, esse contexto aqui, Jesus estava dizendo sobre, por exemplo, queimar a comodidade, não é? Não ia ter mais comodidade, não ia estar todo mundo indo para o boteco final de semana beber. Aqueles que recebessem fogo, esse fogo que Jesus lançaria, seria purificado, seria queimado por esse fogo de Deus e seriam purificados, não é? E eles seriam separados desses outros, e por isso geraria divisão até mesmo dentro dos lares. Então, aquele que é queimado pelo fogo de Deus, ele paga um preço, e todos nós que estamos aqui sabemos disso. Aquele que passa pela purificação de Jesus paga um preço. Que preço, irmãos? O preço pela vontade, por fazer a obra de Deus, por ter vontade de fazer a obra de Deus, não é? Por fazer a vontade de Deus, nós pagamos um alto preço, e muitas vezes até os nossos filhos podem ficar contra a gente, a esposa contra o marido contra a esposa, por causa do Evangelho. Há um preço a se pagar. E é por isso que Jesus falou assim, quem quiser seguir após mim, tome sua cruz e siga-me. Porque há um preço a se pagar. E aquele que é queimado por esse fogo de Deus, onde a chama de Deus arde, ele é purificado, ele é retirado, restaurado. Amém? No verso 42, eu queria reler, diz assim, disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhe sustento ao seu tempo? Bem-aventurados aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus estava falando aí sobre o cuidado das pessoas a quem ele nos confiou, não é? Muitas vezes as pessoas não estão nem aí para aqueles que Deus os confiou, e trata de qualquer maneira, e trata de qualquer jeito, não está nem aí para aqueles que Deus nos confiou. Nós, irmãos, ainda mais uma igreja como a nossa, que é uma igreja cheia de líderes, né? O Senhor nos confiou pessoas para o nosso cuidado, e nós precisamos tomar cuidado com o cuidado dessas pessoas. Jesus virá, e ele vai olhar para nós e vai nos pedir o resultado, o que nós fizemos, o que nós temos feito. E se ele nos achar em dívida com isso, nós teremos problemas com ele. A palavra de Deus aqui nos diz,
por último aí, as obras. Eu quero falar das obras que são reveladas pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3. Para a gente encerrar aqui por hoje. 1 Coríntios capítulo 3, no verso 11. Diz assim: porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aliás, desculpe, irmãos, estou lendo aqui o errado, o segundo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Salvo através de quê? Do fogo. Então, olha para você ver como que 1 Coríntios aqui, nós vimos como o fogo no Novo Testamento serve para purificar. No Velho também você vai achar em Zacarias que o fogo de Deus purifica. Aqui nesse texto está claro, claríssimo para nós. O fogo de Deus, além de purificar, ele serve também para salvar. Amém? Então é um grande equívoco ler lá as palavras de João Batista e confundir que aquele que for batizado com o Espírito Santo, Jesus veio para batizar com o Espírito Santo ou com fogo. Não é ou com fogo, é e com fogo. Com os dois. Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, não somente a pessoa, mas também as obras vão passar pelo fogo. Olha para você ver, irmãos. Tanto nós seremos sim purificados pelo fogo de Deus, como também as nossas obras. E a Bíblia diz que se as obras vão ser de ouro, de prata, de pedras preciosas, de feno, de madeira, aquela obra que não passar pelo fogo, a pessoa vai sofrer dano, porém ela não será condenada. Pelo contrário, pelo fogo ela será salva, purificada. O fogo de Deus nos purifica. O fogo do Espírito Santo, ao qual nós sempre entendemos assim, pelo menos eu, e eu continuo cantando: fogo do Espírito, incendeia-me, incendeia-me, porque esse fogo do Espírito vai purificar a minha vida, vai purificar o meu coração. Como Jesus estava dizendo lá para os discípulos sobre salgar com fogo. O coração deles estava cheio de inveja, cheio de querer coisas que não tinham nada a ver com o reino de Deus, precisava ser salgado com fogo. Nós precisamos sim passar pelo fogo de Deus, pelo fogo do Espírito. Amém ou não amém? Então, amado, que você não seja enganado como essa pessoa que veio me relatar e querer me convencer sobre isso, não é? A palavra de Deus nos mostra claramente sobre o fogo de Deus que vem para purificar. Tem o fogo que, sim, do lago de fogo, nós não podemos confundir o fogo consumidor, que vai consumir, com o fogo purificador, que purifica.
O fogo de Deus é necessário que nós passemos pelo fogo e cada um de nós sejamos purificados pelo fogo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Semana que vem eu vou dar continuidade sobre isso. E na semana que vem eu quero falar sobre o fogo na vida de Pedro. O fogo na vida de Pedro, o que ele fez? E nós vamos falar sobre isso aqui na semana que vem. Amém? Mas o meu intuito, eu acredito que eu respondi para você. Se algum falso profeta, alguém vier para você tentar te convencer do contrário, que você fique atento. Amém? E talvez você vai estar perdendo uma parte mais gostosa, que é o fogo do Espírito Santo sobre a sua vida. E você vai estar perdendo por falsos ensinamentos, e talvez até ensinamento de demônios, irmãos, confundindo a palavra de Deus, para não nos deixar receber aquilo que Deus tem para purificar a nossa vida. E toda vez que você for orar, Senhor, me purifica com fogo, aí você vai ficar com medo. Ah, não, vai que esse fogo é do mármore do inferno, né? Não tenha medo. Pode orar, Senhor, me purifica com fogo, me purifica a minha família, minha vida, me purifica, Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu queria orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus amado, que o entendimento, Pai, que o Senhor me deu acerca desta palavra, ó Deus amado, desses versos que eu li, Pai, e tantos outros que nem dá tempo de ler aqui, Senhor amado, que o Senhor esclareça, Pai, no nosso coração, porque há muitos ensinos, ó Pai amado, errado acerca da Tua palavra, como a Tua palavra mesmo disse, que os falsos profetas, Senhor amado, deturpariam a Tua palavra, modificariam. Senhor amado, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus amado, que cada um de nós aqui, Senhor, saibamos, ó Pai amado, em que confiamos, ó Deus amado, que o Teu fogo é purificador, que o Teu fogo, ó Deus amado, nos purifica, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, purifica-nos, ó Pai amado, em nome de Jesus, purifica a nossa igreja, Senhor amado, arrancando o pecado, arrancando, Senhor, dos nossos corações, toda a impureza, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, e que as nossas obras, Senhor, não seja no último dia queimada pelo fogo, em nome de Jesus, mas sejam, ó Deus amado, obras feitas para a eternidade, no nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos, blinda o coração de cada um, protege, Pai, em nome de Jesus, de todo espírito enganador. Ó Deus amado, eu te peço, nos leva debaixo da Tua proteção, guarda a nossa vida, nos livra de toda obra maligna, de todo engano de Satanás, que o Senhor seja, ó Pai amado, aquele que nos guia, Senhor, pelo deserto, pelas dificuldades da nossa vida, que o Senhor esteja à nossa frente. Eu abençoo cada um dos meus irmãos, Pai, abre, Senhor, o entendimento de cada um de nós, que o Senhor nos leve debaixo da Tua proteção, Pai, e que o Deus Pai, o Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para a palavra de Deus, amado. Deus abençoa você. Dá um abraço nessa pessoa que está aí do seu lado, fala com ela, seja purificado pelo fogo do Espírito, em nome de Jesus. Vá em paz, querido. Deus te abençoa, em nome de Jesus.